Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson e estão preparados para mais uma videoaula? Hoje eu vou dar continuidade àquele assunto que eu já tenho compartilhado com vocês sobre a antessala da Primeira Guerra Mundial. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os Estados Unidos no século XIX e início do século XX. Aproveitando desde já, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Lá tem muita coisa legal, muita coisa interessante, ok? Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre vários eventos históricos, eventos sociais, econômicos que marcaram a história dos Estados Unidos no século XIX e início do século XX. E nesse primeiro momento eu vou falar com vocês sobre a expansão territorial dos Estados Unidos. Lembrando que a partir do século XIX nós vamos poder observar a expansão dos Estados Unidos para o oeste. Lembrando que inicialmente nós tínhamos as 13 colônias inglesas localizadas na faixa do Atlântico. E a partir do século XIX nós vamos observar a expansão dos Estados Unidos para o oeste, ou seja, do Atlântico para o Pacífico, que ficou também esse fato conhecido como a corrida para o oeste. Só para vocês terem uma noção, a gente pode observar que em 1790 a área dos Estados Unidos era de aproximadamente 2.300.000 quilômetros quadrados. 100 anos depois, aproximadamente 1890, essa área ela foi para 9.200.000 quilômetros quadrados. Então vocês já podem perceber que o aumento dessa área territorial dos Estados Unidos foi muito, mas muito grande. Então vamos pensar algumas coisas que são importantes, que estão relacionadas a essa expansão territorial para o oeste. Primeiramente, quem eram essas pessoas que na verdade se aventuraram para esse novo local ou para esses novos territórios dos Estados Unidos? Essas pessoas que migraram para o oeste ficaram conhecidos como os pioneiros. Exatamente, esse é o termo, os pioneiros, que na verdade eram rancheiros, eram vaqueiros, eram caçadores de peles, ou podemos dizer também que eram aventureiros. Então, esse grupo de pessoas, e poderíamos falar aqui outros grupos também, foram atraídos para essa conquista para o oeste, né? E a gente não pode também deixar de falar que mais ou menos em 1845 houve a corrida pelo ouro. Exatamente, a corrida pelo ouro. Por quê? Porque na região do Colorado, da Califórnia, foram encontradas jazidas de ouro. Isso também vai atrair uma série de outros grupos, de outras pessoas. Nós vamos ter inclusive vigaristas, nós vamos ter grupos também de pessoas não com, vamos dizer, o caráter muito bem refinado, né? Em busca desse ouro, em busca desse enriquecimento. Então, na verdade, quando o ouro é encontrado também no oeste dos Estados Unidos, isso vai ser um fator importante de atração de pessoas para esse ouro. Nós vamos também ter nesse período a chegada de imigrantes, nós vamos ter a chegada de alemães, nós vamos ter a chegada de
franceses, de irlandeses, que também, atraídos por esse ouro, vão marchar para o oeste. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguns filmes desse período, mas eles vão retratar essa corrida em busca do ouro, essa corrida, essa atração para o oeste dos Estados Unidos. Soon being lost by. Sorry I forgot the handle, Hatfield. My apologies, Doctor. No hard feelings, I hope. All in all, it's been exciting, but a very interesting trip. Has it not? Well, now that the danger's past, Mr. Peacock. And ladies and gentlemen, since it's most unlikely that we'll ever have the pleasure of meeting again socially, I'd like to propose a toast. Major, Gatewood, Ringo, your health. Thank you, sir. Então nós temos o que? Uma expansão desde o Atlântico, da costa leste até a costa oeste, que é a costa do Pacífico. Agora, uma outra coisa que nós precisamos pensar muito bem é exatamente nos habitantes originais de toda essa região. Nós sabemos que todo o continente americano ele já era habitado por várias populações indígenas. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu na América Central e na América do Norte também não foi diferente. Nós tínhamos os habitantes originais que habitavam todas essas regiões. Nós podemos aí, por exemplo, falar para vocês os Painis, que significa os cabeça raspada. Nós tínhamos os grupos chamados Sioux, né? Conhecido como os comedores de carne de cachorro. Espera aí, como assim, professor? Eram literalmente cachorros que eles criavam, né? E eles utilizavam da carne desses animais para a sua alimentação, né? E nós também podemos destacar os búfalos. Nós tínhamos milhões e milhões de búfalos nessa região, e essas diferentes tribos indígenas, essas diferentes populações indígenas também usavam o búfalo como alimento, né, o alimento da sua carne. Utilizavam também as peles desses animais para fazer as suas vestimentas. Então isso tinha um papel importante, né? Todos esses búfalos tinham um papel muito importante na alimentação, na utilização de peles para essas diferentes populações indígenas. Agora, nós temos aí uma situação que nós não podemos deixar de falar, é exatamente o embate
que vai acontecer entre essas populações indígenas e esse contingente de pessoas que estão migrando para o oeste. Lembrando que aquelas terras, elas pertenciam a quem? Pertenciam aos diferentes grupos indígenas. E o chamado homem branco, esses pioneiros, na verdade, eles vão entrar em embates com esses indígenas. Se você perceber em filmes de Bang Bang, em filmes de faroeste, a gente sempre percebe esses conflitos, essas situações muito difíceis que foram marcadas, né, entre populações indígenas e entre esses pioneiros. Lamentavelmente, esses pioneiros eles vão, por exemplo, acabar matando muitos indígenas. Muitos desses indígenas eles vão perder as suas terras originais, vão ficar confinados em reservas indígenas, vão perder as suas casas, vão se submeter muitas vezes ao próprio trabalho escravo para esses pioneiros. Então nós tivemos uma ação violenta, nós podemos perceber uma ação de dizimação da parte desses pioneiros em relação às várias tribos indígenas que habitavam todos esses territórios. Esses pioneiros também, eles vão matar muitos daqueles búfalos simplesmente por prazer de caçar, ou também muitas vezes aproveitar a carne desses animais, trazendo também consequências para todas essas populações que precisavam desses animais, logicamente, como eu falei, para a sua dieta alimentar e a utilização das suas próprias peles para fazer essas vestimentas. Então, os vários grupos indígenas vão viver literalmente um drama nas mãos desses chamados pioneiros, que, volto a falar, em muitas e muitas vezes vão utilizar, infelizmente, das armas, utilizar da violência para, vamos dizer assim, concretizar os seus objetivos de expandir para o oeste. Também não posso deixar de falar que as ferrovias elas tiveram um papel muito importante para que o oeste norte-americano pudesse ser habitado, ser desvendado. Só para vocês terem uma ideia, em 1869 foi construída a primeira ferrovia transcontinental, né? Ligando a costa leste até a costa oeste dos Estados Unidos. As ferrovias tiveram um papel importante nesse processo todo. É importante também dizer que, para justificar toda essa ação, surgiu uma, vamos dizer, uma doutrina chamada o Destino Manifesto. Na verdade, o Destino Manifesto, e você vai poder também dar uma olhadinha nessa imagem que vai aparecer, você vai perceber um ser angelical, né? Trazendo dos céus um livro, trazendo dos céus uma mensagem. Eu não vou ter tempo aqui para explicar toda essa imagem, mas o que nós podemos observar e falar para vocês é que o Destino Manifesto foi uma doutrina, uma ideologia em que os norte-americanos acreditavam ou divulgaram a ideia de que eles foram escolhidos por Deus para conquistarem os novos territórios, que coube a eles a tarefa divina de conquistar todo o oeste norte-americano. Depois, o próprio Destino Manifesto também vai ser utilizado como ideologia para também a expansão imperialista, que nós vamos falar um pouquinho depois. Então essa doutrina ela teve uma forte influência nessa conquista para
o oeste, ok? Bom, nós também devemos falar sobre os territórios que mais tarde foram sendo anexados pelos Estados Unidos, tá? Enquanto eu vou falar para vocês esses territórios, vai aparecer na tela esses novos territórios que foram sendo adquiridos pelos Estados Unidos. Por exemplo, em 1803, a Louisiana ela foi adquirida da França. Então os Estados Unidos adquiriram da França o território conhecido como a Louisiana. 1819, a Flórida foi comprada da Espanha, né? Então aí, por isso que nós temos aí nessa região uma forte influência latino-americana, não é verdade? 1845, o Texas foi incorporado aos Estados Unidos. O Texas que pertencia ao México. E daí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma guerra, né? Entre 1846 a 1848, nós vamos ter uma guerra entre os Estados Unidos e o México. O México acaba perdendo essa guerra, né? Foi assinado um tratado chamado Guadalupe Hidalgo, em que o México foi obrigado a entregar vários territórios que pertenciam a ele. Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Novo México, por exemplo, todos esses territórios que pertenciam ao México, pelo Tratado de Guadalupe Hidalgo, tiveram que ser entregues aos Estados Unidos. Então a gente vai observar que o território norte-americano no decorrer do século XIX, ele vai se expandindo, né? Em 1867, o Alasca, que pertencia à Rússia, também passou para as mãos dos Estados Unidos. Eles compraram a região do Alasca da Rússia, isso em 1867. Então nós pudemos perceber, observar um pouquinho dessa expansão para o oeste dos Estados Unidos. Bom, pessoal, por hoje é só. Mas eu quero terminar essa videoaula hoje de uma forma um pouco diferente. O rio Mississippi ele teve um papel muito importante nessa conquista para o oeste, porque ele foi um rio utilizado para essa expansão. E na década de 70, esse rio foi eternizado através de uma música que fez muito sucesso na década de 70, década de 80, chamado Mississippi. Então eu gostaria que encerrássemos a aula de hoje ouvindo um pouquinho dessa música, ok? Um grande abraço para vocês e eu espero vocês na próxima videoaula.